graça de fazer uma lição nova. Essa lição não existia. Ela não é nem aproveitamento daquele trimestre de 10 anos atrás. Essa é uma lição absolutamente nova, com alguns textos que nós não abordamos durante todos esses 3 meses. Então, para fechar o livro de Isaías, uma apanhada de vários versículos que nós pulamos, não cabia tudo nas lições, mas que são muito importantes, textos-chave. Mas vamos pedir a Deus graça nessa lição, ela é tranquila, fácil de absorver, eu creio que não vai ser nem das mais extensas. Nós vamos adiantar, né, nosso coração com alguns textos, vamos acrescentar e vamos ser abençoados, em nome de Jesus. Eu sou aos céus, Pai Santo, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, mais uma vez, Senhor. Como é bom falar contigo na terra dos viventes. Como é bom poder ter saúde, Senhor, relativa, para estar aqui nessa manhã. Como é bom ter a mente desobstruída e guiada pela tua presença, pelo teu Santo Espírito. Só o Senhor pode iluminar nossas mentes. Então nós rejeitamos qualquer que seja influência do maligno, qualquer obra das trevas, qualquer demônio que porventura queira atrapalhar a ministração nessa manhã. Nós rejeitamos em nome do Senhor Jesus e damos lugar somente ao Espírito de Deus. Que o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, que Ele fez habitar em nós, nos dando a mente de Cristo, possa ser ativado em cada coração aqui. Nós possamos apreender a Tua palavra com alegria, com entendimento, com profundidade, para a glória do Teu nome, para a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Por isso, sentar, vamos lá, vamos começar? Lição 13, só que eu vou precisar diminuir a luz aqui na frente. Tem que diminuir um pouquinho as luzes ali. Tá muito claro aqui na frente. Isso. Daí para trás pode, daqui para frente, senão vai ficar difícil vocês lerem aqui na projeção. Ok? Vamos lá? 13ª lição, texto-chave sobre a revelação do reino vindouro. Avança para mim quem está no comando aí, Marcelo, por favor. Muito bem, queridos. Terminando esse trimestre de estudo no livro de Isaías, vamos fazer uma coletânea de textos que falam do futuro reino de Jesus, o Rei Messias, e o mundo vindouro. Destacamos alguns versículos importantes que talvez não tenhamos estudado, assim completando a visão profética da Isaías. Visualizaremos com mais detalhes a beleza e a glória do reino. Então a lição ela vem complementar. Aqui tem uma ilustração de abertura que eu achei muito interessante. Eu cato muitas ilustrações da internet, o máximo que eu posso, para quando for fazer a aula, dar o visual além do áudio, né? É muito importante para a fixação. Alguém fez um quadro aqui do futuro reino milenar, do ponto de vista do judaico. Então está aqui um rabino judeu aqui sentado debaixo da sua videira, o leão e o carneiro junto aqui, né? Que é uma visão clássica do reino milenar. Lá ao fundo estaria já Jerusalém restaurada, tá vendo? E aqui alguns judeus aqui nesse cantinho mais escuro aqui, pulando de alegria. Então isso aqui é um quadro bem interessante, uma síntese da esperança dos judeus que creem no reino, de um reino de tranquilidade e paz, onde a pessoa pode se sentar aqui à mesa perto de um leão e nada acontece. Amém? Então essas palavras que nós vamos ver agora apontam para esse futuro bonito. Amém? Glorioso. Avança para mim. Vamos lá. Palavras de restauração e glória. Estas antevisões revelam o que está no coração. Então não me peçam agora, por favor, muitos contextos, porque esses textos são destacados de propósito. Amém? Não dá para a gente seguir linha e mudar capítulos. São textos que tínhamos pulado para poder caber nas lições dentro dos temas, e agora vamos restaurar, né? Ou resgatar esses textos. Isaías 4:2 e verso 3. Está grandão para você ler, irmão. Quanto mais você fala a palavra, mais ela te impregna. O que sai do homem é o que contamina o homem. Não é isso que dá a palavra de Deus? Sai do homem. Quando você fala a palavra, ela entra, ela faz um ciclo aí, ó. Vem na sua mente de novo. Você ouve a sua própria voz, então é importante falar a palavra. Vamos lá? Naquele dia,
O renovo do Senhor será de beleza e de glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Esse texto é por demais interessante. Primeiro fala do renovo do Senhor, o renovo é o Messias, é o rei Messias. Depois fala da terra propriamente de Israel e daqueles que são salvos em Israel. Aqui é interessante certas palavras. Olha, será que o restante... Há uma doutrina sobre o resto que é salvo. Né? Você entende mais a palavra remanescente. Remanescente e resto é a mesma coisa. Amém? Biblicamente. Há vários textos proféticos falando desse remanescente, desse resto. E aqui fala aqui dos restantes, olha. E fala de Sião, né? E Jerusalém. E aqueles que estiverem lá serão chamados santos. E aqui tem mais um detalhe, os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Aí a inscrição remete ao quê? Livro da vida. Os arrolados, os inscritos para a vida, entendeu? Aqui tem até predestinação, irmãos, embutido aí nesse texto. Texto riquinho, né? Muito rico, poucos versículos, muita riqueza de revelação aqui. Vamos para o outro, Isaías capítulo 11, verso 9. Como eu disse, eu não vou seguir o restante, porque são coletâneas de textos. Vamos lá. Isaías 11, 9, igreja. Vamos lá. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. Vamos parar aqui para refletir. O que é a raiz de Jessé? Quem é a raiz de Jessé? Jesus. Jessé é pai de Davi. E da raiz de Jessé, ou da raiz da linhagem de Davi, vem o Messias. Amém? E essa palavra assim meio profética, meio poética, esconde-se uma revelação extraordinária. As nações, os povos, recorrerão à raiz de Jessé, ao Cristo. Amém? Aqui temos povos e tem Jesus. Vamos lá, onde é que está aqui? Nós estamos aqui, né? Que está posta por estandarte dos povos. O que é estandarte, igreja? Bandeira. Quando se levanta uma bandeira, um pavilhão, né? Um símbolo. Agora aí o símbolo é o próprio rei Messias. O rei Messias está exaltado e os povos estão olhando para ele. Amém? A ideia é essa. Vamos lá. A glória lhe será a morada. Levantará um estandarte para as nações. Ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Recolherá desde os quatro confins da terra. Muito bem, esses dois versículos, eles apontam para o rei Messias e para o restante de Israel. Lembram? Semana passada, inclusive, estudamos no livro de Romanos, que há uma previsão de resgate de Israel. Amém? Correto? O remanescente, nem todo aquele que é nascido judeu é eleito, mas existem os eleitos da graça. Ok? Paulo desenvolve sobre isso. No tempo final, esses eleitos estão escritos aqui na vida, né, para viver a vida em Jerusalém, estarão no reino. Amém? Esses dois textos falam de Jerusalém, falam do Messias e falam de um tempo futuro. Então, queridos, olha só, eu sei que nós estamos aí já bem abastecidos de informação, de conhecimento de Deus. Amém? E são muitos textos, né? Nós estudamos antes desse trimestre o milênio. Foram 13 aulas, muita informação sobre o reino milenar na Terra. Para nós é fato inequívoco. Para nós é mais que estabelecido, é uma pedra angular. Não é isso no nosso coração? Agora me lamento,
como não estava conversando agora com um varão ali, que outros não enxergam isso. Desprezam todas essas profecias, não enxergam, jogam toda a expectativa para o céu, e essas palavras parecem que não têm valor, como se Deus tivesse falado a esmo. É tanta palavra, é tanta confirmação, não tem como, irmãos. Aí eu me pergunto, nós temos uma revolução nas mãos, não temos? Isso aqui causa uma revolução? Causa. Mas quantos são os revolucionários? Nós temos tudo isso. Entendemos claramente. Podemos explicar para outros. Amém? Nós somos aqueles responsáveis de passar adiante essa visão. Vamos avançar. Para isso você está recebendo mais uma porção de revelação em textos. No bojo de uma profecia, ou seja, no centro, no âmago de uma profecia, o profeta é levado pelo Espírito a proferir uma fantástica declaração de fé na ressurreição. Quero enfatizar esse detalhe, viu? Esse texto é riquinho nisso. De si mesmo e dos santos, no período em que o Senhor destruiu os ímpios sobre a terra. Olha que fantástico o profeta Isaías recebe lá atrás, informação de que ele, vai ressuscitar de entre os mortos. Por que isso é importante? Porque se você observar, se fala mais de ressurreição no Novo Testamento. São poucos exemplos de ressurreição no Antigo Testamento. Pouca doutrina de ressurreição no Antigo Testamento. A partir de Jesus, ele mesmo diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, Jesus enfatiza a ressurreição. Amém? Mas no Antigo Testamento, Isaías solta uma sentença muito clara de fé. De que ele crê que ele vai ressuscitar dentre os mortos. Isaías está morto há mais ou menos 2.600 anos, irmão. E já está morto há 2.600 anos. Mas ele vai ressuscitar dentre os mortos? Amém? Ele vai voltar no corpinho dele, só é um corpinho glorificado. Amém? Mas ele já declara lá atrás. Por isso a sentença aqui é importante. Tem mais detalhes sobre a ressurreição dos mortos nessa palavra profética. Vamos ler aqui Isaías 26, 19, 20 e 21. Vamos ler junto em voz alta, é um texto importante. Vamos lá? Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Olha como é que ele é explícito. O meu cadáver, o corpo morto, viverão e ressuscitarão. Doutrina da ressurreição no Antigo Testamento. Bem clara. Amém? Agora vai continuar a palavra profética. Despertai, exultai, os que habitais aonde? No pó. Está falando do quê? Dos mortos que habitam aonde? No pó. Pelo menos a parte material, né, irmão? Lembrem-se, a alma não fica no pó, a alma vai para o mundo dos mortos. Mas a parte material não está no pó, não volta para a terra, é enterrado. Por isso que muita gente me pergunta às vezes, pastor, pode cremar o corpo, crente? Cremar, torrar tudo, virar pó. E eu não vejo muita restrição. Mas qual é a orientação da palavra de Deus? Pó ao pó. Voltar e sepultar, na terra. Por isso, os judeus não cremam. Eles botam debaixo da terra. Amém? Essa é a recomendação básica. Então, a ideia é, o corpo está na terra. A alma foi para o mundo do além. Mas o corpo está na terra. Agora, preste atenção. Que coisa interessante, Vamos ler aqui, os que habitam no pó, os corpos dos mortos. Vamos ler o restante? Porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz seus mortos. Que coisa interessante. Se você ler isso rapidinho, passar assim, em leitura dinâmica, não pega os detalhes. Olha só que coisa interessante, irmãos. Só esse pequeno trecho. Ele espera ressuscitar dentre os mortos. Ele fala do cadáver dele. Ele fala dos que estão no pó, ou seja, sepultados. E agora ele diz que Deus vai fazer com que, como se houvesse uma chuva de vida.
A chuva vem de cima, certo? Penetra a terra, certo? E agora que ela fecundou a terra, o que acontece? A terra... O que é dar luz? Sair. Não é dar luz, não é sair de dentro do interior da mulher? Agora é a terra que vai se abrir e vai sair os mortos ressurretos. Correto? A terra dá a luz aos seus mortos. Os mortos saem de dentro da terra. Isso aí é um detalhe doutrinal importante, irmãos. Muito importante. Porque muita gente só pensa na alma no céu. Não pensa em ressurreição física. Amém? E aqui está falando de ressurreição física. Que sai da onde? Da terra. Pastor, nessa visão, né, que a maioria da igreja tem, de morar, como é que a pessoa está lá no céu? Aí a minha sogra morreu sem entender. Por quê? Porque aquela fica tão na mente, céu. Fica aquilo estabelecido, né? Não consegue aceitar, entender essa questão da ressurreição. Aí você vê, está no céu, desce para ressuscitar, para voltar. É uma coisa sem sentido. A maioria dos cristãos no mundo nem sequer falam de ressurreição, né? Esse texto aqui é fundamental, irmãos. Ele é excelente, ele é claro. Apesar da linguagem profética ser meio poética, ainda assim é muito claro. Não se pode dizer que aquilo é só uma ilustração. Ele espera a ressurreição, não espera o profeta Isaías? Ele mesmo espera a ressurreição do cadáver dele. O meu cadáver. Eu acho que é só aqui que aparece essa tradução cadáver. Específica assim, né? E aí diz, a terra dará luz aos mortos. Que eu acho maravilhoso nesse texto. Eu cheguei agora, mas eu estava enviada na mensagem, né? Aí o que acontece? Um dia desse eu cheguei com um irmãozinho e ele falou assim, morreu já salvo, já foi. Aí eu falei assim, morreu vai lá pro céu. Eu falei, isso não é. Só em alma. Tem alguma coisa de errado, porque e o juízo? E o julgamento? Está dando salvação para todo mundo? Não tem que passar pelo julgamento? Falta muita informação, né? Aí ele falou assim, é verdade, ninguém sobe direto para o céu não. Primeiro vai para um lugar, aguardar o julgamento. Eu falei assim, esse lugar se chama Seio de Abraão. Isso aí. Aí ele falou assim, faz sentido. Aí quer dizer, aos poucos a gente vai introduzindo. Exatamente. O catolicismo perverteu muitas coisas, né? Mas nós temos as chaves. O que se chama as chaves? Nós conseguimos abrir o entendimento. Exatamente, quer dizer, católico. E nós protestantes? Não herdou um sistema assim. Protestantes e aqueles que foram chamados segundo o Espírito do Senhor, que acreditavam e receberam o Espírito, e ler esse texto tão claro, estava comentando aqui. Olha, uma pessoa que não tem um conhecimento, não tem um Espírito, uma pessoa comum, mas ele é um estudioso, ele conhece o português, ele sabe interpretar. Lê esse texto, ele sabe que isso aí representa alguma coisa. Sim. Agora, aquele tem o Espírito, vai clarear nessa linha. Agora, nós já temos a responsabilidade desses homens de não passar a verdade para que as ovelhas sejam de acordo com a palavra de Deus. Sim. Se é tão claro esse versículo, por que ensinam errado? Exatamente, por que ensinam errado? Aí vem a tradição religiosa. É mais fácil, irmãos. Nós estamos tendo um problema seríssimo, né? De ver aí várias distorções teológicas no meio evangélico, porque simplesmente mantém o povo na ignorância. Mais fácil, é cômodo. Passa aquele beabá básico e deixa o beabá básico. Eu falei no começo dessa lição, né? Se vocês queriam... tem alguém falando aí junto comigo aí, Aldiana. Se vocês queriam leitinho para o resto da vida ou se querem comer comida sólida. Queridos, quando Paulo fala sobre isso, ele está dizendo bem claro. É óbvio que existem fases do crescimento cristão. É óbvio. Se o novo convertido é chamado de bebê espiritual, nova criatura, quer dizer que um bebê não tem condição de comer feijoada. Tem? Bebê come feijoada, irmão? Nem caldo, nem elemento mais sólido. Não tem dente. Não é isso? Agora, se espera que esse bebê
crie dente e passe a comer carninha, comer um feijão, não se espera. Claro, porque vai crescer. O grande problema do cristianismo atual é que o pessoal para ali naquela fase infantil da fé e ali fica a vida toda, 30 anos, 40 anos. Não podia ser assim, tinha que crescer, tinha que buscar aprofundar mais, comer alimento mais sólido. Amém? Nossa grande luta, depois que nós já entendemos, é fazer os outros comerem um pouquinho mais. Bem, pastor, o grande problema também é que muitas mentes, mesmo esclarecidas, assumem, né, entendem, declara que entendeu claramente o que foi explicado. Mas mantém o que está estabelecido. Mas mantém, porque não quer contradizer, não quer se colocar na contramão do sistema. Exatamente. Eu já ouvi, a pessoa falou, como é que eu vou dizer agora que não é isso? Eu estou falando a vida toda que é. É um problema sério. Aí é uma responsabilidade que o pastor Manuel falou. Se o camarada pensa, né, o líder, aquele que já está esclarecido, que pode manter o povo na ignorância, porque dá muito trabalho tirá-los da ignorância, ele está retendo a verdade do povo, ele vai ser julgado por isso. Ele vai ser julgado por isso. O pastor mesmo é exemplo aí. O próprio pastor, em questão que o pastor está fazendo seminário de teologia, sim. O mesmo que vai puxar uma cartinha, você puxa a cartinha, você escolhe o que você vai falar. É isso aí. O pastor Sérgio, por exemplo, o pastor Sérgio, ele rasgou todo o diploma dele quando conheceu o Evangelho do Reino. Sim. Que a pessoa tem que ser radical e escolher a verdade e não ficar no erro. E sabemos também que isso é ensinamento de demônios. Entendeu? Que ensina os teólogos, as pessoas que estão na seminário de teologia, saem de lá achando que tem entendimento demais e ensinam eu para que outros. Isso é um problema sério. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. São duas coisas. Uma coisa é quando a pessoa não tem a visão, não tem entendimento, Deus não abriu aquele texto para ela. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Amém? Então não vamos condenar todos os nossos irmãos evangélicos que não enxergam. Ninguém condena, ok? Até que haja oportunidade de iluminação. Uma vez que há a oportunidade de iluminação e a pessoa enxerga, aí já não é mais ignorante. Sai do atenuante diante de Deus e passa a ser doloso. Porque ela agora tem condição de assimilar e não quer, por motivos pessoais, por questões financeiras, cargo, sei lá, um monte de questões pessoais. Aí é diferente, porque se ela está detendo a verdade por interesse pessoal, ela é ré de juízo. Ok? Então não vamos generalizar, não podemos condenar. Muitos servos de Deus fiéis morreram crendo errado, em uma série de aspectos. Não lhes foi dado entendimento, até onde eles entenderam, eles caminharam. O Senhor vai avaliar o quanto deu para cada geração. Nós somos a geração do tempo do fim, Deus está dando mais, abrindo os olhos, restaurando. Para nós é mais apertado ainda. Para nós a cobrança é maior, porque Deus, Ele cobra na medida do que dá. Não é isso? Não é assim que funciona na palavra de Deus? A quem mais é dado, mais é cobrado, mais requerido. Mas, pastor, nós mesmo, todo mundo aqui não queria ir para o céu? Eu acreditava que Todo mundo. até que um dia, sabe, alguém me fez essa pergunta: ora, se vai para o céu, ressuscita. Para quê? Já foi. Se volta para lá. É. Vai para lá. Olha, essa pergunta me embananou. Meu Deus, eu preciso responder. Até que um dia eu enxerguei, né? Então, Deus deu graça e você enxergou. Mas antes era confortável dizer que ia para o céu. Não é? Não era confortável? Aí morre, por exemplo, morre assaltando criminoso, morre de morre esses caras todos, né, mal, né? Sim. Todos sempre do céu, olha que bagunça. Essa generalização é um erro. Não é jogar todo mundo para o céu. Já é uma distorção do princípio de jogar todo mundo para o céu. Vamos voltar para cá. Abrimos esse aspas aqui para a gente pensar, raciocinar na grande responsabilidade. Vocês estão enxergando claramente aqui? Está enxergando? Tá, beleza, enxergou. E agora? Estou satisfeito, obrigado Deus por me mostrar. É só isso? Não. Agora é a hora de você abrir os olhos dos outros. Tentar, né, pelo menos. Pingar um colíriozinho. Eu já falei várias vezes, essas lições são muito ricas do seminário.
Vocês podem reunir vizinhos em casa, vocês podem fazer células, você pode fazer um monte de coisa com esse material, irmão. Ah, pastor, eu não sei como começar uma obra, eu não sei qual material ministrar. Você não sabe qual material ministrar? Pega a lição da escola bíblica dominical. Começa da lição 01 e vai até a 03 com um grupo de pessoas, com a família. Usa esse material para administrar para outros. Ok? Não nos falta nem conhecimento, nem material para passar, irmão. Não falta. Amém? Vamos lá, não paramos esse texto. Terminamos aqui onde está mais claro. Verso 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Isso aqui é muito interessante, né? Porque fala de um período em que Deus vem julgar. Quando é que o Senhor vem julgar a terra? Quando é que o Senhor vem julgar a terra? Na vida de quem? Jesus. Ele não vai executar a ira do Senhor, a justa ira de Deus? Então há uma palavra aqui da pessoa se esconder por um pouquinho, porque vem a ira aí sobre a terra. Alguns interpretam esse esconder-se nos quartos. Opa! Eu já tenho uma tendência de ver isso de maneira diferente. Eu tenho uma tendência de ver isso aqui como até guardar na própria morte, salvo. Entenda isso, entenda isso. Vem ira sobre a terra. Pois é. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente acha que morrer é o pior dos prejuízos. Não é. Morrer não é o pior dos prejuízos. Morrer perdido é prejuízo. Morrer salvo nunca foi prejuízo. Morrer é lucro. E você não sabe, mas às vezes Deus guarda alguns servos dele antes que venha calamidade sobre a terra. Ele está poupando o servo dele de ver o mal na terra. A gente nunca vê, né, Deus tirar a pessoa com uma coisa boa. Mas há evidências bíblicas de que Deus às vezes poupa os justos, guardando-os. Guardando-os. Para Deus todos vivem. Entendeu? Então nem sempre morrer preju. Ah, Deus executou aí. Não. Deus guardou o seu, porque ele vai descer a lei nos que estão vivos. Depois ele traz de volta. Entendeu? Todo sofrimento, né? Poupou do sofrimento. É complicado, mas é isso aí. Às vezes o contexto é esse. Ele fala que esconde do sol por um momento. É um período. Pode ser uma fuga, uma interpretação mais básica, né? Pode ser uma outra maneira de Deus guardar. Pode. Pastor, a lembrança, claro, da questão da praia. Foi a última praia. Ele mandou o povo se recolher dentro da sua casa. Sim. Aqui é uma alusão provável a isso também. E também, no Novo Testamento, todos Jesus afirmam, na situação, para que olhe, para que não saia, né, no sábado, né, e aqueles que são humilhados não voltam, para tomar na sua casa. É uma questão vamos dizer assim, de cuidado do Senhor para preservar o seu. Deus preserva de várias maneiras. Eu só apresentei a vocês uma preservação que às vezes a gente não observa. A gente não quer isso, mas é verdade. Eu queria lembrar qual é o texto que diz claramente que Deus avisa que vai levar os justos antes que venha a calamidade. Existe um texto específico sobre isso. Existe, eu não estou lembrando agora onde é que está esse versículo. Se alguém lembrar, me mostra. Vou poupar, Deus diz, vai poupar, guardando-os da morte. É isso que a gente ainda não enxerga. Todo o contexto desse capítulo aqui é ressurreição. Juízo sobre a terra e ressurreição. Termina aqui, ó. Os que forem mortos vão ficar mais encobertos. Encobertos. Onde é que eles estão encobertos? No mundo dos mortos. Mas eles não ficarão mais encobertos. Olha como é esse porçãozinha de versículo rico, irmão. 3 versículos. Quanto tempo a gente já está aqui esmiuçando esses detalhes?
Até botei uma ilustração aqui de um ressurreto bonitão aqui, ó, com a mamãezinha dele. Até o termo, né? Arrebatamento é o quê? Arrancar da morte, né? Se está lá no céu, arrebatar do quê? Já está na vida. Arrebatar nunca tem sentido, nunca faz sentido. Não há combinação entre alma ir para o céu e ressurreição. Não existe conexão. Isaías 57:1 fala, perece o justo e não há quem se pressione com isso. Os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere esse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal. Aí, é esse texto aí, Isaías 57:8. O justo é arrebatado antes que venha o mal. Ele pereceu, ele morreu. O justo morreu. Mas ele foi arrebatado antes que viesse o mal sobre a face da terra, no mundo dos viventes. É uma preservação. Amém? É esse texto mesmo que eu queria me lembrar. Avança para mim. Deus vai trazer tragédia sobre a terra, irmão. Calamidades vão acontecer, terremotos maiores, tsunami, tanta coisa, pragas. Vai vir coisa grande aí pela frente. Quem disse que descansar no Senhor não é boa? Esse texto vai dizer que a igreja vai ser levada antes que o mal venha. Não, meu Deus do céu. Levada para onde? Levada para descansar um pouquinho no paraíso. O problema é a gente ver a morte com uma coisa negativa. Mas para nós é paraíso, irmão. Paraíso é lugar legal. Resort lá no mundo dos mortos. Um resortzinho, tranquilão. Cara, gente, eu prego isso o tempo todo, ensino o tempo todo aqui nessa igreja. Meu Deus do céu, você prefere ficar agarrado nessa existência, cheia de dores, cheia de enfermidade, com câncer? Pelo amor de Deus, igreja. Pelo amor de Deus. Passar, às vezes, é melhor. Eu não estou ensinando ninguém a suicídio, não, irmão. Porque a nós não compete tirar a própria vida, não podemos fazer isso. Mas que passar é melhor, num texto de calamidade sobre a terra, é melhor. Do que estar aqui e vendo o sofrimento e sofrendo junto. Porque depois não vai voltar. O problema é a gente não conectar morte com ressurreição. O problema é pensar na morte como algo definitivo. E não é. É a base da fé cristã, é a base de Isaías. O meu cadáver vai voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Eu não fui de vez, eu vou voltar. Amém? Amém. Só eu que falo assim sobre a morte, meu Deus do céu. É só um tempinho, pô. Exatamente, mesmo debaixo de massacre, perseguição, de morte. É a fé na ressurreição. Simples assim. Por isso aquele texto é tão importante. Está lá no livro de Isaías, no Antigo Testamento. Mas é um texto basilar sobre a ressurreição na palavra de Deus. Amém? Conectem isso com os textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, da palavra de Jesus, de Paulo. Mas agora vocês têm um texto-chave na mão aí de Isaías. Vamos lá. Aponta para a ressurreição gloriosa, dia de Cristo, e faz alusão ao fato dos mortos saírem da terra, ao ressurgirem da morte. Botei mais texto para consubstanciar aí, ó. Daniel 12:2, vamos ler juntos? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Mais uma palavra de ressurreição no Antigo Testamento. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. São duas ressurreições, a ressurreição da vida na volta de Jesus e a outra ressurreição no julgamento, quando serão lançados no horror eterno, que é o lago de fogo e enxofre. Aqui não explica que tem diferença de tempo, né? Mas são duas ressurreições. 1 Coríntios 15:52, igreja. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, que ainda estivermos vivos, seremos transformados. O problema é você querer ficar vivo para essa segunda etapa, né? Será que eu estou no grupo que não precisará passar pela morte? Mas é Deus que controla isso. Se passar, volta. É só pensar sempre assim, vai e volta. É um tempinho. Botei aqui, ó, uma ilustração do corpo glorioso, ó. Corpo ressurreto, cheio de poder, cheio de glória.
cheio de luz. Amém? Para vocês fixarem. Isso aqui é o estágio final de todos nós. Avança para mim, Marcelo. Agora, nessa coletânea de versículos, vai mudar o tema. Ok? Vamos ver agora o rei e os príncipes governando. Olha que texto interessante. Isaías 32, 1 e 2. Vamos ler juntos? Eis aí está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Você vê a figura do rei e você vê a figura dos príncipes. Príncipes abaixo do rei, mas junto ali na corte. Não é isso? Corregentes com esse rei. Aqui está uma alusão ao governo de Cristo. Ele governa junto com os príncipes, com os cabeças, com os glorificados. Verso 2, igreja. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Talvez essa linguagem poética te confunda. O que significa isso? Proteção. Essas figuras são normalmente aplicadas ao próprio Deus, em outras passagens. Ao próprio Deus. Se você estivesse num deserto terrível, se imagina no meio do Saara sem água. Já se rastejando no meio do Saara, temperatura do chão 50 graus centígrados. Conseguiu se imaginar? O que é que te salva nessa circunstância? Água. O que mais te salvaria, pelo menos amenizaria, te protegeria? Uma sombra. Uma sombra de uma rocha. Tu está no meio do deserto, só a pina ali na cabeça, te torrando todo. Você encontra uma pedra grande e ali um refrigério. Aí diz, cada um desses, o rei e os príncipes, cada um será isso aqui. Servirá como refúgio, servirá como refrigério. Aí, irmão, está embutida a nossa missão sacerdotal. É um reino de sacerdote. Se nós tomamos a figura da grande pedra que dá refrigério, se nós temos a figura da água que tira sede de quem? Das nações. Aqui está, nessa figura poética, está implícito o reino em Cristo. Jesus reinando, o rei em justiça, tá certo? E os príncipes junto a ele, cada um sendo um abençoador dos povos. Os povos poderão recorrer a esses príncipes, porque acharão refúgio, acharão refrigério, acharão sustento. Quantos entenderam? Isso aqui é uma das palavras mais lindas que tem sobre o futuro reino. Eu amo essa palavra aqui. Mas como está encoberta numa linguagem poética, pode ser que você não apreendesse a beleza disso aqui. Agora, você está vendo aí, ó. Cada um dos sacerdotes vai ser um abençoador. Vai ser um que vai fluir a vida para as nações, vai abençoar, vai tirar a sede. Instrumento, né? Que coisa linda a função que temos no futuro. Amém? Já no presente, também no futuro. Apocalipse 2:26. Vamos ler? Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 2:21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Esses textos mostram Jesus e os santos juntos. Amém? Sentado em tronos, governando as nações. A Bíblia não é contraditória. Aqui lá no Antigo Testamento, em linguagem poética, Isaías vê um futuro onde um rei justo reina, junto com governantes justos. E aí o texto de Apocalipse promete, nós fazemos parte desse governo justo sobre as nações no futuro. Amém? É um antigo e um novo completamente encaixados. A palavra profética convergindo no futuro reino. Amém?
Tá aí, irmãos, a conexão. Avança para mim. Você pode usar o texto de Isaías e conectar com esses textos do Apocalipse. Vamos lá, o verso 17 apenas, do capítulo 33. Eu fui editando para não ficar longo demais. Vamos ler juntos? Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Verão a terra que se estende até longe. Olha bem que os textos são tão objetivos, irmãos. É um rei e uma terra. Não é um rei no céu. Não é terra no céu. É um rei e uma terra prometida para o futuro. Outra profecia de restauração estrutural da terra. Isaías 35, de 1 a 10. O texto é maior. Eu peguei só as palavras-chave aqui, tá bom? Vamos ler, tá grandão aí, vamos ler. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. O contexto dessas passagens, Isaías está vendo o povo todo errado, o povo de Israel vacilando, idolatria, apostasia, mas Isaías sabe que não é todo o povo que está corrompido, amém? Isaías sabe que no meio deles tem um remanescente fiel. Essas pessoas vão morrer vendo um cenário muito negativo. A terra de Israel prestes a ser invadida por outros povos, desamparo, morte. Mas para aqueles que creram, lá no passado, quando receberam essa promessa, no futuro vai ter um caminho santo. No futuro, vocês vão voltar por esse caminho cheio de gozo e alegria, cantando. Amém? Isso apontava para uma esperança do reino. Os camaradas morreram no tempo de Isaías, os fiéis, mas crendo, haverá ressurreição. E eu ainda vou viver isso que está aí prometido. Aqui diz para o santo, né? Restrito aos santos. Não está vendo aqui que está bem restrito aos santos? Mas existem outros textos que nós já estudamos, que os povos irão a Jerusalém através de uma estrada que vai cortar de um lado até o outro, passando por Jerusalém. Aqui pode estar sendo muito restrito, falando especificamente para a plateia fiel, amém? Mas ele não encerra toda a visão. Então, não estou falando que um texto é contraditório ao outro, estou falando que um texto é focado numa esperança, focado numa expectativa, entendeu? Tem conexão também com a estrada de Jacó, por exemplo, ligando céu e terra. Aí, no caso dos santos, aí não é por céu e terra. Aqui é exclusivamente guiando para onde? Onde é que está a palavra aqui? Deixa eu ver. Sião. Sião. Isso aqui combina com o restante, já estudando na época do milênio. Não haverá uma estrada que sairá lá do Oriente, passando por Sião e indo até o Egito? Essa estrada já existe hoje? Não. Quando houver essa estrada, é para quê? Para que as nações peregrinem para Sião. O foco aqui é Sião, não tem a ver com escada para o céu. Não tem a ver com escada para o céu. O foco aqui, eu vou mostrar texto a vocês, de esperança. Irmãos, como a igreja abriu mão mesmo dessa terra, não quer nem mais saber, nós não podemos ser assim, nós temos que nos agarrar às esperanças que Deus deu. Ok? Vem guerra pela frente aí, vem guerra. Vem destruição para Jerusalém da terra? Vem ou não vem? Vem. Essa que está lá agora ainda será também abalada, destruída. Mas as palavras proféticas vão além desse tempo e mostram o tempo do reino, que é depois. Por isso que nós temos que nos agarrar a essas promessas. Porque vai focar em Sião, vai focar em Jerusalém. Há uma palavra de perenidade para a cidade. A cidade pode ser destruída quantas vezes for. Ela sempre será a menina dos olhos de Deus. Amém? Entenderam? Esse texto aqui fala mais dos santos.
específico. Para a igreja. Você está restringindo muito. É para os dois? É. Eu falei o seguinte, esse texto aqui fala para os santos. Como se falasse assim, vocês cristãos estão salvos. Ok? Está restringindo nesse sentido. Mas abrindo outros textos, sabemos que haverá uma estrada para que os povos vão até lá. Então não é mais os santos. Eu não posso encerrar toda a minha compreensão só nesse versículo, entendeu? Mas foi só no finalzinho do segundo versículo que fala, nem mesmo o louco, né, os loucos erraram o caminho. Porque eles estarão restaurados. Vocês têm que transcender qual é a época. Certo? Isso aqui é futuro. Isso aqui não é, em nenhum tempo já ocorrido na Terra. Ok? Nesta época, a pessoa não será louca mais, porque vai ser abençoada. Nesta época, vai falar assim, nem vai ser atacada no meio do caminho por animais selvagens. Está falando de uma época, de um tempo áureo, que ainda não veio sobre a Terra, irmão. Estamos falando aqui de futuro. Futuro. Isso aqui não se aplica em nenhum tempo da história, nem hoje, nem qualquer tempo passado da história. Se aplica só no milênio. Ok? Ela fez essa pergunta porque ela achou estranho, não foi isso, Diana? De os santos andarem. Mas assim, eu mesmo, pastor, no caso, não vejo dificuldade de os santos glorificados interagirem com as nações, porque, afinal de contas, até Cristo interagiu com as nações. Claro, e se não for só os santos glorificados, e se for a criação que nessa época está abençoada. Abençoada. Lembrem-se, se a gente for restringir muito e buscar raiz, a gente vai ter que entrar em outros meios. Por exemplo, vou dar mais profundidade. Pois é, o povo de Deus é só Israel e a igreja? Não se chama nações de povo também, não, de Deus? O povo resgatado no milênio não vai ser povo de Deus? Então, se a gente for muito míope, a gente só vê um viés da coisa. Se a gente abrir um pouquinho mais a visão, vai ver que isso aí pode se referir até às nações, como povo resgatado, como povo santo. Não aceitar é um povo santo. São aqueles cordeiros lá que não receberam a marca da besta. E eles vão ser santos em que sentido? Já vou lhe dar a palavra, só um minutinho. Eles são santos? Não, mas são santificados. Não são santificados? Aí, como eu disse, nós temos que conjugar com outros textos. Senão a gente fica só restrito a um texto que está tendo... O texto tem importância, mas ele tem um aspecto. Trazer alegria para os eleitos. Ok? Essa é a aplicação desse versículo. Mas ele não encerra toda a visão, volto a afirmar. Conjugando com outros, o povo do tempo milenar vai passar por estradas para chegar dentro de onde? De Sião. Para adorar o rei, não é isso? Nesse processo não sabemos que haverá santificação desse povo? Não sabemos que eles vão ter sacrifícios ainda de sangue para purificá-los, para poder chegar lá? Não sabemos isso já? Agora, somado, isso é um impedimento para vermos aqui até as nações? Não. Mas estou dizendo, o foco não era esse. O foco era dar alento para quem era fiel. Estamos num contexto daquela época, olhando para um futuro muito longe. Então, quem era fiel no tempo de Isaías morreu crendo. Haverá um tempo maravilhoso. Haverá uma estrada santa. Só isso, entendeu? Não entrar em tantos meandros. O povo não vai errar mais. No tempo de Isaías, o povo estava errando muito. É uma palavra de alento, não especificamente toda a doutrina e toda a revelação está aqui nesse versículo. Pastor, eu falei isso porque assim, a igreja a gente sabe que ela vai ter acesso ao céu também. Né? No caso, ela reina na terra. Isso aí é outra coisa que ainda não desdobramos aqui. Ainda não. Vai confundir mais do que explicar. Isso que você vai colocar agora, junto com a ponte para o céu lá de Estrada de Jacó, isso vai confundir mais do que esclarecer. Agora. Por parte, vai devagar. É porque o 8 parece que está falando de um povo e o 10 de outro. Entendeu? Parece que o 8 está sempre de nós santos, a igreja, e o 10 das nações. Parece. Olha só, resgatados voltarão. Voltarão porque já eram de lá e voltaram. Não está falando que é um povo de toda a terra que vai voltar para Sião. Não vejo aqui os povos de toda a terra.
Estou vendo aqui os resgatados do Senhor, os remidos do Senhor. Você está dizendo que aqui é santo e aqui não é santo. Aqui são os eleitos e aqui não? Aqui está dizendo os resgatados do Senhor, de Yahvé. Diga, pastor, o que você ia falar. Mas vocês estão... Ali haverá um compromisso. Tem texto mais claro do que esse. Colocando aqui no Novo Testamento. Quando Jesus veio, ele pronunciou ali diante do povo o seguinte: eu sou o quê? O caminho. E esse que seguirá por esse caminho não se desviará. E no final alcançará a vida. Pode-se conjugar isso também. É os fiéis. Porque a partir de Jesus surgiu ali um caminho. E aqueles que se receberam o Senhor da sua vida, esses estão trilhando o seu caminho. Sim. Estão se desviando. E no final dele, ele vai entrar nesse reino. Tá, exatamente. Não está errado. O caminho é Jesus. Ok? Caminho de quem? Dos fiéis. Correto? Porém, haverá um caminho literal para Sião. Essa é a questão. Não podemos tirar, nesse texto, todas as nossas impressões. Esse é o problema. Nós estamos tentando fazer uma exegese aqui, só nesses 2 versículos. Não dá. A visão não se encerra aqui. Teria que abrir os outros textos, onde mostra que haverá uma estrada, que os povos irão. Ok? Não é esse o propósito aqui. Encerrar toda a visão nesses 2 versículos. O senhor entende que essa estrada seria esse caminho santo? O caminho santo. Tanto tem a aplicação espiritual que o pastor Manuel falou, como tem um caminho literal que levará para Sião. Tanto um como o outro. Ok? Ah, pastor, sabe o que vocês querem? Eliminar qualquer dúvida. Esse que é o problema de vocês. Vocês acham que a gente tem todas as respostas. Então a gente vai eliminar 100% da dúvida. Não é assim. Nem eu sei todas as coisas, nem nós sabemos tudo antes que Deus revele. Amém? Tem mestres aí dizendo que sabe tudo. Isso é um erro. Eu não sou um mestre que sei tudo. Avança para mim, vamos lá. Quem dera eu soubesse tudo, mas eu não sei tudo. Eu me reservo ao direito de ficar em dúvida em alguns detalhes. Porque senão seria Deus. Não é? Por aí? Ter revelação é uma coisa. Fazer muitas conjecturas e dizer isto é complicado. Porque amanhã ou depois pode ser desmentido. Se houver iluminação, entenderam? Nós estamos tendo iluminações, vendo bastante coisa, insights. Portas se abriram para a gente. Mas fechar toda a revelação e dizer, sabemos tudo? Nós não sabemos tudo. No começo, que ele estava recebendo, ele pegava uma coisa, passava um mês depois, ou um dia depois, ele ia lá e entregava. Exatamente. A gente tem que ter a humildade de dizer, em tal detalhe eu não sei. Tem que ter essa humildade. Nós não desfizemos aquela visão dos cabritos e dos carneiros, que interpretavam de uma forma e passamos a enxergar de outra. Nós não revisamos a questão dos 3 dias e 3 noites que Jesus passou no mundo dos mortos. Nós revisamos. Por quê? Entendimos de uma forma, depois fomos mais esclarecidos. Então, fechar questão em cima do versículo, dizer, é isso, e bater o martelo, você pode estar cometendo um erro, porque amanhã ou depois vem mais clareza, você vai ter que refazer esse conceito. Entenderam? Nós temos insights, não temos todas as respostas. Para explicar isso que você está pedindo aí, eu tenho que abrir muito. Porque seria outra lição, né? Estudar sobre o remanescente eleito de Israel. É isso que nós estamos estudando hoje aqui? Não. Ou era um panorama só? Não, dá não. Só esse texto aí dá outra, eu diria nem uma lição só, outras lições. Só esse texto aqui abre um leque enorme. Mas deu para entender que existe um versículo para Israel e texto específico para gentios. E texto que abarca os dois. Amém? Tem que olhar com critério para ver se não está aplicando o texto errado. Aqui não está falando de igreja. Aí nós abrimos umas 2 ou 3 aulas em cima disso aqui. Ok? Aí teria que entrar em meandros. Onde termina o versículo para a igreja gentia, onde o versículo alcança o remanescente eleito de Israel, onde o versículo alcança os não eleitos de Israel, que são também israelitas.
Aí abre um leque enorme. Ok? Eu não me propus a entrar nesse meandro hoje. Não dá para resumir isso em 5 minutos. Avança para mim, varão. Não estou me esquivando. É que se abrir esse mistério agora, tem que abrir muitos outros textos. E aí a nossa lição vai para o brejo. A de hoje. Foco. Jerusalém e Sião será louvor de toda a terra. Mais uma deslumbrante antevisão da restauração em glória da cidade do rei Messias, que será o ponto focal do reino diante dos povos. Dirigindo-se figuradamente à cidade e também ao povo dos santos, que nela habitarão, ainda faz menção ao futuro santuário milenar. Eu quero que vocês percebam claramente que o texto fala de Sião, Sião, Sião. Ok? Aquilo que falei antes. A perenidade da promessa para a cidade eterna. Cidade de Sião. Está se falando aqui da Nova Jerusalém? Não. Está se falando de qual Jerusalém? Terrena. Do tempo do reino, tempo milenar. Ok? Então vamos lá. Isaías 62, 1 e 12. Do ponto de vista de Isaías, ok? 2.600 anos atrás, ele já tem um alento no coração, ele morreu tranquilão. Isaías morreu tranquilão, sabendo, no futuro ainda continuará existindo o meu povo e ainda continuará existindo Jerusalém. Ok? Isso era um alento para ele, porque ele sabia que viria juízo poucos anos depois, por causa da apostasia do próprio povo de Israel. Vamos ler. Isso aqui são promessas de Deus. Verso 1 do capítulo 62. Por amor a si de Sião, me não calarei. E por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Resplendor e tocha acesa indica o quê? Luz. Luz figurada, luz espiritual ou luz visível? Luz visível, glória, Shekinah. Glória, brilho. Tem tanto sentido figurado como sentido literal. Olha só, queridos. A elevação da Jerusalém do período milenar, que ela vai ser elevada, vai torná-la gloriosa. Ok? A cidade será algo maravilhoso, linda. Tem esse sentido também. Aí verão a justiça. Então, o aspecto mais subjetivo. Verso 2, ó. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus, Sião, Jerusalém. Ok? Então a palavra de que Sião será tão maravilhosa, tão linda, que os povos verão essa beleza desse lugar. Ok? Por enquanto a informação é só essa. Avança para mim. Verso 7. E verso 8 e 9. Vamos lá? Leia comigo aqui. Nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém, e a ponha por objeto de louvor na terra. Guarde esse detalhe. Jerusalém será objeto de louvor na terra. Pessoas adorarão. Glória a Deus, glória ao Deus de Jerusalém. Glória a Deus por aquela cidade magnífica, a cidade do grande rei. Verso 8. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais dareis teu cereal com sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas. Agora eu vou fazer uma comparação. No tempo de Isaías era comum invasões de outros povos. Ok? Então toda a colheita era saqueada e roubada. Que Deus está falando, vai chegar um tempo em Jerusalém que nunca mais haverá saque. Nunca mais vocês vão ter prejuízo. É isso que ele está falando aqui. Ok? Verso 9. Mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor. E os que recolherem
beberão nos átrios do meu santuário. Amém? Então, nesse tempo futuro, comida e bebida abundante. Ok? E sem nenhuma expectativa de assalto. Sem nenhuma expectativa de violência. É o tempo mais áureo, né? Mas é legal ter aqui o pessoal comendo aqui, ó, porque vai ter comida, viu, irmão? Tem outros textos, não vamos abrir agora, mas tem outros textos. Vai ter banquetes. Avança para mim, por favor. Salmo 48:1 e Jeremias 33:9, para consubstanciar essa grandeza de Sião como louvor de toda a terra. Vamos ler juntos? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. O Monte Sião, para os lados norte, a cidade do grande rei. Amém? É um salmo tão antigo, mas é um salmo que fala de coisas maravilhosas sobre Sião, que vão se consumar ainda. Amém? Jeremias 39. Jerusalém me servirá por um nome, por louvor e glória. A ênfase está em louvor, em exaltação, ok? As pessoas rejubilarão por causa de Jerusalém. Entre todas as nações da terra. É natural que o povo de Israel ame Sião. É natural que os judeus sonhem com Sião restaurado. Mas esses textos aqui colocam louvor por essa cidade, não só para o povo de Israel, mas para todos os povos da terra. A cidade ela vai ser motivo de alegria e júbilo para todas as nações da terra. Compreenderam a abrangência, a globalização desse louvor? Todos na terra vão adorar e vão glorificar a Deus por causa de Jerusalém que vai estar na terra. Então quem descarta Jerusalém, descarta uma promessa extraordinária de Deus. Um compromisso que ele tem de cumprir essa palavra. Ok? Entenderam? Olha só. Espantar Sião e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Ok? É o lugar mais santo da terra, é o lugar que vai ter uma paz sobrenatural, é um lugar que vai ter abundância, é um lugar que vai ter muito louvor. Eu imagino, irmãos, que a peregrinação no tempo milenar vai ser extraordinária. Imaginem caravanas e caravanas vindo de todas as partes do mundo, já entrando na cidade louvando. Compreendem? É uma alegria ir para lá. Eu vejo assim, os pastores falando dessa forma assim, eu me vejo como sendo uma cidade assim, desejada. Desejada. E o texto diz isso, de abandonada que eras, era abandonada, mas agora será motivo de louvor, desejada. Vai ser algo maravilhoso. Vai ser prazeroso ir para lá. Vai ser com júbilo que os povos irão. Mas esses textos de apoio mostram a abrangência. Não é louvor só para Israel. É louvor para todas as nações. Ok? Avança para mim, vamos lá. Os que desprezam as profecias, aquilo que a gente debateu no começo, né, que não enxergam as profecias ou alegorizam o cumprimento literal dessas passagens, põe em xeque o poder e a determinação do próprio Deus de tornar Sião e Jerusalém a capital do reino e do Messias. Ainda que antes da segunda vinda em glória do rei, Jesus, a cidade tenha sido devastada pelas forças do anticristo. E os terremotos, né? Vai haver terremotos que vão destruir parte da cidade? Vai. Isso é antes da volta de Jesus, um pouquinho antes. É fato que a promessa de Deus não falhará. E a cidade do grande rei será restaurada e engrandecida. O foco aqui é Jerusalém e Sião. Obadias 1:21, igreja, estamos terminando já. 1:21 e Miqueias 4:7. Vamos ler grandão? Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Miqueias 4:7. Dos que cocheiam, farei a parte restante.
e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. Amém. Tem como anular essa palavra? É. Mas o povo, a maioria do povo cristão evangélico anula, despreza, desconhece até. Simplesmente desconhece. Ou espiritualiza, alegoriza. Sião aqui é o céu. Aí bagunçou geral. Aí matou todo o sentido original do que Deus queria falar. Ok? O grande erro é desprezar a promessa tão clara de Deus governando lá em Sião e para sempre. Aqui, não é o forever. Para sempre, é para sempre. Isso aqui não tem como anular, queridos. Esse é o projeto de Deus. Mesmo que haja destruição antes um pouquinho da vida de Jesus, vai haver restauração e glória. Amém? Ponto. Ponto final. Há uma questão de interpretação. Me digam, em nome de Jesus, mesmo que eu quisesse interpretar de outro jeito, esse texto dá mais para qualquer outra interpretação? Vamos ver. Tente me mostrar uma outra coisa em cima desse texto, que eu não estou enxergando. Tente me mostrar o contrário disso aqui. Ou uma outra aplicação completamente diferente do que eu acabei de mostrar a vocês. Dá para mudar isso aqui? É o que está escrito, está escrito. Meu Deus, é tão claro. Olha só. Reinará no monte. Pois é, até me quebra. Jesus. Ele reinará do céu. Não é? Ele reinará do céu. Jesus Cristo. Mas não dá, irmão. É no Monte Sião, desde agora e para sempre. Acabou. Ok? Texto claríssimo. Avança para mim mais uma, Serem. Vamos lá. Só uma ilustraçãozinha de 2 minutos. Agora mostra dentro do santuário. Olha só. Dentro do templo. Ah, deu para dar um gostinho. Deu para dar um gostinho, não deu? Não se pode transferir isso para o céu. Como é que os povos iriam adorar Jesus? Então, fechando o livro do profeta Isaías, Deus lhe dá uma figura ilustrativa, como fará surgir uma poderosa nação em Sião. É como um parto que dá à luz a um numeroso povo de uma vez, a cidade santa dos gemidos. É muito interessante isso, né? A cidade da luz. Uma coisa que é uma chave principal. O quê? Como as nações iriam... É como as nações iriam adorar. Eles não esperam isso. A maioria do povo cristão, como joga tudo para o céu, não tem adoração do... Nem tem nações. Não tem nações, porque quando Jesus volta, joga todo mundo lá no fogo. É. Não existe nações redimidas. Não reina. É pegar aqui a galera daqui que presta, levar para o céu, o resto de fogo. Não existe nada. Não existe continuação da história. Não existe promessa de reinar em Jerusalém. Não existe nações indo peregrinar. Não existe nada. Faz de Deus mentiroso. Faz de Deus mentiroso, foi aquelas palavras que ele se comprometeu ali eternamente. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, quanto mais nos é dado, mais é requerido. Nós temos muita revelação, muito entendimento. Ainda não sabemos tudo, mas temos muito esclarecimento. Ok? Precisamos abrir os olhos dos nossos irmãos aos pouquinhos. Porque não tem como negar essas palavras, irmão, não tem como. Isaías 16, 8 até o verso 11. Vamos lá? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer? Fecharei a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Exultai com ela, todos que por ela pranteastes, para que mameis
e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Aqui é uma figura maternal, né? Com uma criança amamentada no colo, e fica feliz depois de amamentada, né? Aqui é a alegria dos remidos dentro da Jerusalém, que foi abençoada, foi restaurada, foi cheia de glória. Aqui é uma figura, volto a afirmar, tá certo? Há umas personificações da cidade, lembram disso? Quando a cidade ela se torna um personagem, aqui é uma personificação da cidade. Que alegria, os remanescentes de Israel. Que alegria, não só os remanescentes. Aí entra também os santos. Local. É. Porque eles só foram escolher primeiro. É. Então, a alegria deles deve ser. Que alegria por aqueles que já amam Jerusalém, né? E que vão morrer vendo até talvez a destruição de Jerusalém. Mas que verão também a restauração. Tem um canal, pastor, sobre Israel, alguém conhece? Mostra Conheço. os lugares, é lindo, gente. Eu conheço. Quem ama já Jerusalém? Poucos amam Jerusalém, como próprios nativos de lá, né? Lógico. Mas imagina que a profecia vai destruir tudo, mas depois vai restaurar tudo, vai ficar muito glorioso. É um alento, é uma alegria, é um gozo, é uma experiência que traz muito alento, né? Muita satisfação. Pastor, aí esse versículo 8, o senhor já vê ele já sendo cumprido ou vê ele sendo cumprido na totalidade do futuro? Né? No futuro, nasceu uma nação só. Porque muita gente fala que é o regresso. Já aplicam isso em 1948, quando eles voltaram. É parcial, não é que não aplique aqui. Lembra quando eu falo que tem... exatamente, que pode ser mais de uma aplicação do mesmo texto? A plenitude dessa promessa só se cumpre quando Jesus chegar lá com os santos. Correto? A plenitude dessa promessa. Só quando tiver todo o reino já estabelecido, restaurado, cheio de glória. Então a volta agora em 1948 ainda não mostra uma situação como essa aqui, né? Não desfere essa... Não tem um desfecho, já todo mundo já está feliz lá em Jerusalém. Está todo mundo armado até os dentes. Você sabia que está tendo uma onda de ataques terroristas lá em Jerusalém? Você sabia que está tendo lá? Está tendo ataques terroristas lá. Os palestinos estão atacando direto. Com armas, com tiro. Tem gente morrendo lá em Israel agora. Então, de maneira nenhuma, o contexto atual, não é, abarca, reflete essa profecia. Pode ter começado, mas a completude dessa profecia é quando o reino foi estabelecido lá. A partir de lá, na capital. Avança para mim. Agora o Senhor será visto em Sião. Isaías 66, 18, 21. Estamos terminando o livro de Isaías. Vamos lá? Porque conheço as tuas obras e os seus pensamentos, e veio para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória, diz o Senhor. Porém, entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, a Pul, a Lud, que atiram com o arco, a Tubal, Javã. São lugares que existem, né? Traduzindo aqui algumas coisas. Tarsis seria Espanha. Aqui, Tubal, é até citado lá no Gog e Magog. Aqui é a região ali acima do Mar Negro, ali, perto da Turquia. Javã, Tubal. Terra do mar mais remota, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Aqui, a gente que acredita que missionários, né, vão partir pelo mundo afora, evangelizando no período milenar. Eu não acredito bem nisso aqui, não. Certo? Se fosse o tempo da igreja pregando, a palavra de Deus diz assim: será pregado este evangelho do reino para toda a criatura, não é isso? Para todas as nações. Então virá o fim. Já terá sido anunciado Cristo para todas as nações. Sim, a palavra diz. A palavra diz isso. Mas alguns enxergam aqui que no tempo milenar também se levará alguns salvos para alguns cantos remotos para pregar. Bom, Pode ser também, né, pastor? pode ser também. Não vou fechar a questão. Mas eu tenho mais dificuldade de ver isso aqui como sendo no milênio, evangelismo no milênio.
Aprender a lei, mas não mais salvação. Não sentido de pregação para ser salvo. Só testemunho. Correto? Só anúncio, só testemunho. Só testemunho. Está falando de lugares mais remotos, não é? As ilhas mais remotas, terra do mar, são os continentes mais remotos. Que jamais ouviram falar de mim. Acho estranho, porque aqui já dá um contexto que todo mundo já ouviu, pelo menos alguma vez, sobre o Evangelho. Verso 20. Trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras, sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel traz suas ofertas de manjarem em vasos puros à casa do Senhor. Também lhes tomarei alguns para sacerdote e para levitas do Senhor. Isso aqui agora é inclusivo. Ok? Aí vamos entrar naquele mistério ou mérito lá da aula do milênio, que vai ter o templo, vai ter ordem sacerdotal do templo, vai ter aqueles que vão purificar as nações, lembram disso aí tudo? Aqui diz respeito a isso. Agora, olha que interessante. Trarão seus irmãos na liteira. Sabe o que é uma liteira, irmão? O que é uma liteira? É a carruagem do rei. É a carruagem que o homem carrega nas costas. É uma figura interessante. Interessante. Eu, irmãos, pastor da Madeira, antes de ter revelação do reino, eu já sonhava com o reino desse nível. Deus me deu uma vez um sonho, sem brincadeira, em que todo mundo era vestido de branco e que todo mundo chegava lá em Jerusalém por várias vias, inclusive de barco. Eu via, no meu sonho, pessoas vindo de vários locais, com vários tipos de transportes. Ok? Isso eu sonhei há muitos anos atrás. Então, essa imagem da minha memória aqui, do sonho, eu fico tentando imaginar como será, irmão, o traslado dos povos vindo de tudo quanto é lugar. Alguns já me perguntaram, vai ter carro movido a álcool, diesel, gasolina? Não sei, irmão. Pensa, álcool, diesel, gasolina, polui. Solta carbono aí no oxigênio. Será que no milênio vai ser permitido carro poluente? A base de combustão de petróleo? Aí nós estamos entrando na viagem, né? Aí é locubração pura. Mas aí a gente pode, em cima disso, inventar o que quiser. Não tem resposta. Ok? Mas que os povos virão de todos os lugares, virão. Tem estrada. É a tal da estrada lá, se é a pé, se é no lombo do burro, se é no lombo dos dromedários, sei lá que bicho que a gente vai montar, ou as nações vão montar para chegar lá, não sei, mas há transporte. Fala de vir da Espanha, por exemplo, provavelmente via mar, irmão. Por que não? Por que não via mar? Eu estou aqui censurando o fato de ter carro poluente, mas e navios que não são poluentes? Caravelas, sei lá. Não é? Pronto, entrando na área da viagem da maionese. Avança para mim, por favor, para terminar. Terminamos, irmãos. Esses longos minutos que vocês ficaram aqui aprendendo sobre esses versículos. Para terminar, coloquei aqui o pai da igreja de Irineu de Lyon, sempre Irineu de Lyon, né? Oh, meu Deus do céu. Porque ele é, para mim, depois do apóstolo Paulo, o mais profuso, mais profundo, mais teólogo de todos os pais da igreja primitiva. Ele abarcou mais, escreveu livros que sobreviveram. Os outros pais primitivos têm livros pequenos, curtos. Ele escreveu vários livros, ok? E ele fala sobre esse futuro glorioso de Jerusalém. Nessa porção aqui, ó. Isaías diz ainda a respeito de Jerusalém e de seu rei. Bem-aventurado quem tem posteridade em Sião e parentes em Jerusalém. Eis que um rei justo reinará, e os príncipes reinarão com justiça. Faz alusão ao texto de Isaías que lemos.
Ok? E acerca dos preparativos para a sua reconstrução, diz reconstrução. Estão vendo aqui? Então, vai haver destruição, mas vai haver também reconstrução, quando o rei justo estiver com os príncipes. Diz, eis que te preparo carbúnculo como pedra, safira para as suas fundações, jaspe para as suas torres, pedras preciosas para ornamentar, cristal para as portas, pedras preciosas para as muralhas. Todos os teus filhos serão instruídos pelo Senhor e viverão em grande paz, e serás edificada na justiça. Então a igreja primitiva tinha esperança de no futuro, depois de destruição, virá a reconstrução e reinará um rei com justiça. Amém? Todo mundo entendeu? Os nossos irmãos primitivos creram nisso, morreram por isso, descansaram no Senhor depois de martírio. Um dia estaremos todos gozando dessa realidade. Vamos ficar de pé, terminamos esse trimestre. Eu sei que tem lacunas para a gente preencher, vamos ver o que Deus vai me dar aí no próximo trimestre. Olhem por mim, sempre tem, né? E de certa forma, graças a Deus que tem. Graças a Deus. Eu fico feliz, irmãos. Eu não me ensoberbeço em nada. Tudo é graça. Não é graça? Tudo que entendemos foi graça. E o que não entendemos, a graça depois completará. Mas o que já entendemos é tão maravilhoso, tão extraordinário, tão profundo, tão enraizado, tão alicerçado na verdade. Tem bases sólidas. Amém? Promessas sólidas. Se pegar alguns textos dessa lição e apresentar para as pessoas, ela não tem para onde fugir. Ah, não, isso aí não quer dizer nada, não. Ah, não, Deus esqueceu. Isso aí como? Deus jurou. É maravilhoso. É maravilhado, nós ficamos maravilhados e é maravilhoso. Amém? Então, juntando todas as 13 lições, vocês têm material de sobra para iluminar nossos irmãos. Diga, minha irmã. Tá, vamos fechar então orando por ela. Erga suas mãos ao céu, vamos agradecer. Eu só posso agradecer tudo que o Senhor tem feito nessa casa. Diga. Não pode ser à noite? Pode ser. Pode ser à noite eu faço então. Erga sua destra ao céu. Vamos pedir a Deus graça sobre a nossa vida. Oh meu Deus, muito obrigado por essa manhã abençoada. Louvado seja o teu nome. Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Bendito és tu, Senhor, que escondeu isso dos sábios e entendidos e tem revelado a nós, teus filhos pequeninos. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra agora já não é mais contraditória ao nosso entendimento. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é clara. Tu tem iluminado o nosso coração. E nós nos regozijamos das promessas imutáveis do Senhor. Tu não mudarás o que está escrito. Tu não mudarás o que tu prometeste. Que tu chancelaste com a tua palavra vai se cumprir sobre a terra. Louvamos o Senhor por isso, por enxergarmos essas profecias com clareza. Obrigado, meu Deus. É graça. Não somos meritórios, Senhor, não temos mérito. Não somos melhores que os nossos irmãos que não enxergam. Nos ajuda a iluminá-los, Senhor, a compartilhar o muito que o Senhor nos tem entregue, com temor, com humildade, não prevalecendo sobre nossos irmãos, mas compartilhando como quem tem um tesouro descoberto. Nos ajuda a compartilhar. Clamamos, Deus, a tua graça sobre nós durante esse dia de domingo. Possamos chegar bem em nossos lares e retornar logo mais à noite para adorar o Senhor, Deus, nosso Deus amado, nosso Rei Jesus. Te pedimos também teu favor à vida de Luciana Elanes. Visita ela com a sua filha que está enferma agora. Mas o Senhor é poderoso para livrá-la deste mal. Eu clamo para a tua serva Lenice também, sobre as suas enfermidades. Levanta a tua serva com força. Ajuda. E todos os enfermos da tua casa sejam sustentados pelo teu poder. Tu és o Deus que nos sara.
Tu és o Deus que nos cura para continuarmos te servindo sobre a face da terra. Leva-nos nessa visão, Senhor, de viver para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Glória a Jesus. Vamos lá.